Marina, justamente essa questão das empresas estatais, no caso de São Paulo, das municipalizadas, empresas que são controladas pela prefeitura. Você foi secretária, diretora, aliás, de desestatização do Ministério da Economia. O que você faria, caso fosse eleita aqui em São Paulo, com as empresas municipais? Como que você aplicaria aquilo que você fez ou aprendeu lá em Brasília aqui em São Paulo? Quais empresas deveriam ser privatizadas? Quais setores deveriam ser entregues à iniciativa privada? E como que você faria isso? São duas coisas. Eu acho que vários setores podem passar por um processo de terceirização, inclusive com várias parcerias. E, além de tudo, a gente também precisa ver os contratos que já existem, né? Porque não é porque foi terceirizada que vai prestar um bom serviço, né? A gente tem vários problemas. O transporte que a gente acabou de falar é um deles, mas a gente também tem a questão funerária, a gente tem a questão de lixo, vários outros contratos na cidade, a própria parte dos recapeamentos e do que é feito. Então, tem muita coisa, sim, que é terceirizada e que a prefeitura precisa passar um pente fino e fiscalizar de fato. Então, acho que o primeiro ponto que a gente aprendeu lá é o que está acontecendo nessas empresas. A gente precisa fiscalizar e entender o que está acontecendo. E aí, isso é fundamental. Agora, se a prefeitura não consegue fiscalizar, prestar o serviço, ela não vai conseguir mesmo. Então, eu prefiro que ela faça bem a questão dos contratos e da fiscalização do que gerir, porque se ela não consegue nem fiscalizar, esquece, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto. Mas tem muitos problemas, então a gente precisa ter pulso firme e ver o que está sendo feito, que foi o que a gente fez nas empresas. E aí muda. Se tem jogo de cartas marcadas ali, se tem corrupção, tira. Né? Então, assim, precisa desse trabalho constante de monitoramento, isso é fundamental e tem que ser ponto número 1. Em segundo lugar, quando você me pergunta o que mais que poderia ser feito dentro do município, uma das coisas que ninguém fala, mas eu acho que seria fundamental, diz respeito ao principal investimento do município, que é a educação. Hoje, a educação é pauta principal do município, é o maior gasto de qualquer cidade no Brasil, qualquer prefeitura, e é a nossa responsabilidade. Então, na prefeitura, entra a criança do 0 aos 15 anos, que é a fase principal. Se ela não conseguiu, não foi bem alfabetizada ali, na idade correta, todo o futuro dela está comprometido. Então, e isso é uma responsabilidade do município. Então, o município tem que fazer direito. Só que o que acontece no Brasil hoje? E aqui na cidade de São Paulo, primeiro que São Paulo está para trás, tem uns 2.000 municípios melhores que a gente. Então já mostra que assim, é incompetência a nível máximo. Em segundo lugar, não é uma questão de recursos, né? O Brasil aumentou o investimento, multiplicou por 4 o nosso investimento em educação nos últimos 20 anos e a gente continua exatamente igual, nos piores rankings, atrás de um monte de país africano, muito mais pobre que a gente em termos de educação e aprendizagem. Então, qual que é a nossa realidade hoje, Carlos, que é o que mais me dói? Menos de 10% dos alunos saem com 15 anos de idade e entendem o que é 10%. Se você fala a fração aqui, o cara não vai entender nunca. Eu mudei toda a minha comunicação, porque ele não é que ele não vai saber ler um gráfico, ele não entende a conta básica. Ele não consegue fazer bem as 4 operações, principalmente multiplicação e divisão, coisa que a minha filha, que não tem 8 anos ainda, já entendeu. A ligação já está dividindo, e entendeu a ligação entre multiplicar e dividir. Essas crianças não sabem com 15 anos de idade. Acabou. Aí não adianta mais você dar bolsa para ficar no ensino médio. Ela não vai para a escola porque ela não aprende nada. Eu nem sei, talvez se ela fizesse qualquer outra coisa, ela estaria aprendendo mais. Tanto é assim que a gente ficou 2 anos com as escolas fechadas e as notas no PISA não mudaram. Ou seja, ir para a escola ou não ir para a escola só facilita para o pai trabalhar, mas aprender nada. Então a gente tem uma fábrica de analfabetos funcionais e você está minando o futuro dessas pessoas. Então eu vejo que, qual a solução? Para mim, parcerias público-privadas funcionam, tem resultados incríveis no mundo inteiro. Os países que adotaram isso, principalmente quando a gente está falando da população de baixa renda. Quando a gente olha aqueles alunos mais carentes, é onde mais funciona. E a gente tem um caso aqui em São Paulo, olha que interessante. Tem uma escola que ia fechar depois da pandemia, porque não conseguia mais, né, os pais pagarem as mensalidades do aluno, no meio da Cracolândia.
que é o Liceu Coração de Jesus, ali no meio da Cracolândia, a escola ia fechar, fez uma parceria com a prefeitura. Olha os dados. Antes da pandemia, né, a mensalidade antes dela ter essa parceria era em torno de R$900, tá? Hoje, um aluno na prefeitura custa entre 1.200 e 1.800. 1.200 e 1.800, tá? Então, um custo menor do que hoje o aluno do Paga ensino a prefeitura público. pública, sim, né? Tá lá, a escola fez essa parceria, gestão completamente privada, eles contratam os professores. Eu até perguntei, mas qual que é o absenteísmo dos professores nessa escola? O cara riu, né? Porque no setor privado, não tem professor que não existe absenteísmo de professor. Ele ficou perguntando do aluno, que também não tem, né? Vão sair os dados, eu quero muito ver quais que vão ser as notas. Eu tenho certeza que vão ser muito acima da rede pública. Então, se você me perguntar onde que a gente pode adotar essas parcerias, para mim é na educação, e eu acho que isso vai ser uma verdadeira mudança geral, porque os casos no Brasil são muito escassos, isso deu muito certo no mundo. Então, a minha principal bandeira hoje, uma das, né, tirando a segurança, mas a segunda principal bandeira é oferecer para o aluno de baixa renda uma educação da qualidade da classe média. Isso é possível. Você pode pegar hoje as 100 melhores escolas em São Paulo e dizer, vem cá administrar a escola pública. E eu tenho certeza que aí a gente vai realmente mudar o futuro dessas crianças. Ou seja, basicamente a aplicação dos vouchers do Milton Friedman, quase, né, para as escolas públicas. E as escolas comunitárias, que são as charters. Também. Sim.